Olá, aqui quem fala é o Marcos Bruno. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Excel. Nesta aula a gente vai começar a falar sobre funções e a primeira função que a gente vai ver é a função soma. Na aula passada a gente viu referências, a gente fez referências entre, entre células, entre planilhas, entre arquivos. Se você ainda não viu o vídeo, procura aí o vídeo anterior, que é como fazer referências, que ele vai ser importante para você entender, né, as próximas aulas, inclusive essa. A gente aqui, ó, você já pode notar aqui na célula aqui do total de quanto foi gasto de lápis. Essa planilha, inclusive, a gente usou na aula passada, uma lista de compras, tem os itens, quantidade, preço de cada item e o total gasto em cada item. Aí aqui, ó, a gente já calculou, né, quanto que foi gasto apenas multiplicando a célula B3 vezes C3, ou C3 vezes B3, né? Que é a quantidade vezes o preço. E aqui a gente obteve o resultado. Então, isso aqui é uma fórmula simples, foi o que a gente aprendeu, usando referências. Né? Dessa forma aqui, a gente tem um vínculo entre essas células. Mas quando se trata de fórmulas onde tenham muitos valores, muitas das vezes é importante a gente usar um recurso de função. Nem sempre quando há muitos valores, mas quando é algum recurso complexo, alguma equação complexa, é, e o Excel ele já disponibiliza algumas funções, né, alguns artifícios para que a gente agilize. Uma soma, por exemplo, para a gente ter aqui o total dessa compra aqui inteira, para fazer uma soma disso aqui tudo, a gente teria que fazer na calculadora, por exemplo, a gente faria assim, né? O 11 mais o 9, só que aqui para ficar com as referências a gente usaria o D3, né, mais o D4, olha lá que é o valor da borracha, ficou vermelhinho lá, mais o D5 e por aí vai, né? Mais D6, mais D7, mais D8, mais D9, mais D10. Imagina isso já é trabalhoso com apenas esses, no caso, 8 itens aqui, né? São 8 itens que a gente tem. Você imagina se tivesse 100 itens, seria bem trabalhoso. Então, para economizar tempo, né, e não desperdiçar trabalho, o Excel ele disponibiliza alguns recursos. Esses recursos são as funções. As funções elas podem ser acessadas por nomes reservados. Por exemplo, a função que vai fazer essa soma para a gente, que vai somar vários valores, o Excel ele tem como nome soma. Então, quando eu começo a escrever aqui embaixo, já até aparece aqui, ó, algumas funções. Esse fx aqui, ó, que é o mesmo que tem aqui em cima, aqui, ó, inserir função, são essas funções que tem aqui. Lembrando, né, só vou abrir aqui um parêntese, que para você, o aluno que já, né, que já está mais familiarizado com o Excel, deve talvez ter visto essa opção aqui, né, que é a opção de autossoma, onde tem algumas funções, né, principais, você pode acessar as demais opções aqui também, tá? Mas aqui a gente vai tratar da forma mais primitiva. A gente vai aprender a escrever essas funções. Por quê? Essa ideia é facilitar, por que que a gente vai escrever? Simplesmente porque quando houver algum problema dentro da sua função, se você usar esses recursos assim, né, para agilizar, você pode não saber resolver quando houver algum problema, está dando algum resultado errado, algo assim. Quando você sabe como funciona, né, por trás dos bastidores, aí fica mais fácil de você resolver um eventual problema. Então a gente vai aprender aqui do zero, tá? Não fica devendo em nada, pelo contrário, você vai aprender mais, porque usando o AutoSoma ele vai escrever por você, né? Então você não vai aprender como funciona realmente, né, esse trabalho dentro do Excel. Então aqui é o nome soma e eu abro parênteses, né, e fecho parênteses. Isso aqui é uma função, tá? É a função soma. Aqui dentro dos parênteses, ele até dá uma dica aqui para gente, ó, número um, número 2, é porque vão os números que eu quero somar. Por exemplo, se eu quisesse somar o 10,
o 12 e o 13, eu ia colocar assim, ó, 10, ponto e vírgula 12, ponto e vírgula 13, tá? Aqui dentro da função eu não uso sinais aritméticos, mais, menos, dividir, multiplicar, nada disso. Só ponto e vírgula ou dois pontos. A gente vai chegar no dois pontos daqui a pouco, tá? Por enquanto, ponto e vírgula. Então aqui, ó, 10 mais 12 mais 13 dá 35, tá? Mas aqui no nosso caso, a gente vai somar os valores ali em cima, né? Então a gente teria que colocar esses valores, 11, 9, né, 16,2, isso daí. Mas a gente vai usar, como sempre, as referências, né? Então é D3, né? Ponto e vírgula. D4, ponto e vírgula, D5 e por aí vai. Aí você diz, poxa, mas você falou que ia agilizar, dessa forma aí dá na mesma, né, do que na fórmula. Nessa fórmula, nessa função aí, não vai, vai dar, na verdade, mais trabalho, porque eu vou ter que colocar o nome na frente. Aí é que entra o dois pontos, tá? Esse dois pontos, ele vai selecionar um intervalo, ele vai ajudar a gente a selecionar um intervalo. É como se ele significasse a palavrinha até. Então eu vou selecionar de D3 até D10, percebeu? D10 é o último. Então, ó, de D3 até D10, perdão, ele vai selecionar isso tudo aqui. Tá vendo tá vendo um retângulo aqui azul grandão? É o que ele selecionou. Então é um intervalo inteiro. Quando eu coloco dois pontos, ele seleciona um intervalo inteiro, de D3 até D10. Agora que ele já me deu o resultado. Fica bem mais fácil. Se eu tivesse 100 números, eu só colocaria o primeiro e o último, tá? Desde que eles estivessem em sequência. Então, provavelmente, na maioria das vezes, você vai usar o dois pontos e não o ponto e vírgula, tá? Mas existem casos onde é utilizado. Por exemplo, se eu quisesse selecionar aqui, ó, de D3 até D5 e depois de D8 até D10. Olha lá, ó. Eu não selecionei nem o valor da caneta, nem o do papel, tá? Eu selecionei de D3 até D5 e esse ponto e vírgula a gente pode colocar aqui como se fosse a palavrinha E, de D8 até D10. Tá vendo? Então a gente conseguiu selecionar aí 6 valores. A gente tirou aqui só o da caneta e o total da caneta e o total do papel, tá? Vai dar o resultado também. Tá bom? Então é assim que funciona uma função. A gente escreve o nome dela na frente, tá? O igual sempre vai existir, né? A gente já sabe isso aí. Esse igual aqui é para ele realizar o cálculo. Depois disso vem o nome da função e entre parênteses vem os argumentos, tá? Os argumentos aqui é o que a função necessita para funcionar. No caso, a função soma, ela só necessita dos valores ou das referências, né, das células que você deseja somar. É só jogá-las aqui dentro que vai funcionar. No caso aqui a gente já jogou um intervalo inteiro, ele vai selecionar aquilo tudo ali. Se fosse um caso de eu selecionar todos, claro que não se aplica aqui, né? Mas todos os valores, eu ia de B3, ó, olha só, de B3 até B10, olha o retângulo azul. Selecionou todos esses valores. Não é o que se aplica aqui, é só a título de informação mesmo, tá bom? Então é essa seleção aí que vai fazer com que esse intervalo aí, né, que vai fazer com que a soma aconteça aqui no final, na célula aqui de baixo, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho da aula passada, que a gente falou de referências, ficou aqui um item aqui que é o resultado do mês passado. Mês passado. Esse mês passado aqui, eu vou pegar, aqui eu tenho duas planilhas, né? Eu vou reescrever aqui, ó, aqui a gente fez em outubro, vou fazer em setembro aqui, igual, soma, abre parênteses aqui. Aqui eu não vou digitar não, ó. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Quando eu clico e arrasto, olha lá, ele já completa para mim, tá? Por que que eu fiz isso só agora? Para você entender como funciona, porque aqui a gente está fazendo, clicando e arrastando, o Excel é que está escrevendo para a gente, né? Então aqui você sabe por que que ele escreveu aquilo ali. Ele escreveu porque é esse intervalo. Olha lá, deu certo. Tá, aqui no mês de setembro a gente não tem nenhum mês passado, a gente não colocou aqui um mês anterior. Então eu vou colocar aqui zero. Mês passado a gente não fez compra nenhuma. Mas em outubro a gente
tem o mês passado, que é o setembro. Então a gente vai pegar esse valor aqui, 368,9, que está em setembro, e vai mostrar aqui em outubro aqui como mês passado. Lembrando aqui, ó, que ele está na célula D11 do mês de setembro. Como é que eu puxo? Igual setembro. Opa, setembro tem que ser escrito igualzinho, tá? Exclamação D11, que é onde está. Olha lá, puxou 368,9. Então ele puxou aqui. Então a gente completou essa nossa planilhazinha aqui. Na aula que vem, a gente vai aprender sobre outra função, a função média. Essa aqui a gente viu a função soma, é uma função bem simples, tá? Não tem muito mistério, né? Só uma outra observação é que eu cheguei a falar que não pode usar, né, mais, menos aqui dentro. Em alguns casos você vai até poder usar, tá? Em alguns casos você vai até poder usar. Mas por enquanto vamos tomar como se não pudesse, para mais na frente a gente vai entender no que isso influencia, tá bom? Então a gente fica por aqui nessa aula. Compartilhe esse vídeo, curta, né, dá o joinha aí, escreva um comentário. Esse seu comentário é o que patrocina esses nossos vídeos, para a gente saber se a gente está conseguindo, né, chegar aí no ponto que vai fazer diferença na sua vida. Esses vídeos aqui eles são para isso, para você, para fazer diferença no seu conhecimento profissional, no seu dia a dia. É para isso que a gente faz esses vídeos. Então é importante para a gente saber o que você está achando, o que você quer aprender, para que nos próximos vídeos a gente esteja cada vez mais apresentando um trabalho interessante para você. Tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.